Você já parou para pensar? Quem está te observando quando você acha que está sozinho? E se, durante aquela caminhada solitária em uma noite qualquer, você fosse seguido, mas não por quem você imagina? Hoje, vamos explorar o limite do medo, daquelas noites sem estrelas, sem respostas, e onde o terror psicológico não vem de algo invisível, vem de algo muito, muito real. Se você gosta de histórias que mexem com sua mente e te deixam arrepiado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que está por vir pode fazer você repensar suas próprias escolhas. Agora, segure-se, porque a verdadeira história começa quando você acha que está a salvo. Era uma noite chuvosa, típica de outono, quando Mariana, uma jovem mulher de 27 anos, decidiu seguir pela estrada secundária para chegar mais rápido à sua casa, uma pequena casa isolada na zona rural. Ela tinha saído mais tarde do trabalho, e por isso, a estrada estava deserta. O som da chuva batendo no vidro do carro, misturado com a música suave no rádio, criava um ambiente até confortável. Mas logo, a sensação de calma começou a ser substituída por algo mais tenso, como uma crescente pressão no peito. Quando ela passou por um trecho mais isolado da estrada, o carro começou a falhar. Mariana tentou ignorar, achando que poderia ser algo simples, como uma falha temporária no motor. Mas o carro parou de vez e o motor morreu. Ela tentou ligar novamente, mas o veículo não respondeu. Sem sinal de celular, a única opção era tentar andar até a próxima cidade, que ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Desceu do carro, verificando rapidamente o cenário ao redor. Não havia uma única luz em volta, e o som da chuva se intensificava. O clima estava pesado, e no fundo, Mariana não podia evitar sentir uma sensação estranha de estar sendo observada. Ela se forçou a ignorar e começou a caminhar pela estrada, mantendo a cabeça erguida. Alguns minutos depois, ao ouvir uma troca de faróis de um carro atrás de si, Mariana olhou para trás, e a visão a deixou inquieta. Um carro estava parado a alguns metros, sem se mover. A luz dos faróis cegava-a, mas o mais estranho é que o veículo não dava sinais de que alguém estava dentro. O carro estava completamente silencioso, imerso na escuridão da noite. Ela acelerou o passo. O som da chuva e da própria respiração ofegante foram preenchendo o espaço. A sensação de ser seguida não a deixava, e de repente, ela escutou o som de um motor, ainda que distante. O carro havia começado a se mover, mas de forma lenta, quase predatória, avançando em sua direção. Mariana começou a correr. As gotas de chuva batiam em seu rosto, dificultando a visão, mas ela sabia que não podia parar. A pressão aumentava a cada passo. Ela ouvia agora o som do motor do carro mais próximo, aumentando enquanto ela corria, como se estivesse tentando alcançá-la. De repente, o carro apareceu a poucos metros, avançando ainda mais rápido. Mariana, sem mais opções, entrou numa pequena trilha à esquerda da estrada, torcendo para encontrar alguma ajuda. Ela não sabia onde estava indo, mas o medo de ser alcançada pelo carro era mais forte que qualquer lógica. Foi quando, sem aviso, o carro parou abruptamente. O som dos pneus cortando a lama ficou mudo. O que aconteceu em seguida foi um silêncio absoluto. O carro estava lá, imobilizado, mas não se movia mais. Mariana não se atreveu a olhar para trás, mas seus pés não conseguiam avançar. Algo estava errado, mas ela não sabia o que. Sentiu o frio na espinha. Enquanto isso, o som do motor se apagava lentamente. Ela ficou ali, congelada, esperando o próximo movimento. Seria um assassino? Alguém querendo fazer mal? Ou algo ainda pior? O silêncio continuou. O vento soprou mais forte, e a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu. Ela poderia correr para a floresta ao lado e tentar se esconder, mas o medo de se perder ou de algo pior acontecer a impediu. A verdade era que não sabia mais se o que a amedrontava era o perigo real que poderia estar à sua frente ou o simples fato de estar completamente sozinha, com a mente começando a duvidar de tudo ao redor. Ela não sabia mais se o carro estava ali por acaso ou se já havia a seguido por mais tempo do que imaginava. As ruas vazias e a completa escuridão a cegavam de toda a realidade, e enquanto o silêncio continuava, uma sensação ainda mais aterrorizante começava a invadir sua mente. O silêncio parecia ter tomado conta de tudo, como uma camada espessa de neblina que obscurecia os sentidos de Mariana. O vento cortava a noite,
fazendo as árvores ao redor se agitar, mas nada parecia real. Nem o som da chuva que antes parecia aliviar sua tensão, nem os próprios passos que ela dava, quase automáticos, sobre a terra úmida. Ela sentia uma pressão constante, como se estivesse sendo observada, mas não tinha coragem de olhar para trás. Ela se forçou a respirar, tentando clarear a mente, mas as dúvidas a consumiam. O carro havia parado, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer não desaparecia. Era como se o perigo estivesse sempre presente, mesmo sem forma. Talvez o pior fosse que ela não sabia se o perigo estava de fato ali, ou se a sua mente, aterrorizada pela solidão e pelo medo, estava criando uma ameaça invisível. Mariana olhou em volta mais uma vez. A trilha à sua esquerda se estreitava à medida que ela avançava, quase sumindo sob o peso da escuridão e da chuva. As árvores que antes pareciam inofensivas agora eram grandes sombras, como se o mundo tivesse se transformado em um pesadelo. A sensação de estar perdida, sem rumo, foi o que mais a abalou. Ela não sabia para onde estava indo, mas o pior era não saber se estava indo para o lugar certo ou se simplesmente estava caminhando mais para o desconhecido. Foi então que ela escutou, não o som do motor, mas algo muito mais perturbador. Passos leves, mas firmes, aproximando-se. Cada movimento parecia ser calculado, quase ensaiado, como se o tempo tivesse desacelerado, tornando a noite ainda mais opressiva. Ela parou, congelada. A mente de Mariana correu, tentando compreender o que estava acontecendo. Era possível? Ele havia saído do carro? Ou teria sido apenas sua mente, alimentada pela tensão, criando esses passos? Não houve tempo para refletir. Os passos estavam mais próximos, mais nítidos. Mariana se virou rapidamente, tentando ver algo na escuridão. Seus olhos não conseguiam focar. Só o que ela via eram sombras e a chuva que caía com força em sua face. Mas então, ela o viu. Uma figura, movendo-se à distância, com uma postura rígida. Não era um homem comum. Não era uma sombra qualquer. A forma parecia calcular cada movimento. Uma figura que não se apressava, mas também não tinha pressa de desaparecer. Era como se ele estivesse ali para observá-la, e ela não podia mais negar. Ele estava se aproximando. Mariana respirou fundo, e pela primeira vez, sentiu o medo dominar por completo. A cada passo que ela dava para trás, a figura avançava. Era ele? Quem era ele? Cada pergunta que surgia em sua mente a paralisava ainda mais. Ela sabia que não deveria correr, não sem um objetivo claro, mas ao mesmo tempo, sabia que não havia mais tempo para questionamentos. O perigo estava agora à sua frente, mais palpável do que nunca. Sem pensar mais, ela fez o que parecia ser sua única escolha: correr. Mas à medida que ela avançava, os passos atrás dela se tornaram mais rápidos. O som dos passos na lama misturava-se com o som de sua própria respiração ofegante. A figura estava agora tão próxima que Mariana podia sentir a pressão crescente no ar, uma força invisível que parecia pressionar seus pulmões. Ela entrou mais fundo na trilha, mas a vegetação espessa dificultava seu avanço. Era uma corrida frenética, sem rumo. Seu corpo parecia não responder mais, como se o medo a tivesse dominado completamente. Ela tropeçou em uma raiz, quase caindo, mas conseguiu se recompor a tempo. Mas o som dos passos estava agora ao seu lado, como se ele estivesse ao alcance de sua mão. Ela não ousou olhar para trás. O medo de se deparar com aquela figura, a imagem distorcida daquilo que ela temia, a faria perder a força. Mas, no fundo, ela sabia que a figura a estava seguindo. Sabia que o que quer que fosse, aquele ser não estava indo embora, não até que a alcançasse. De repente, uma ideia assustadora cruzou sua mente. E se ele já estivesse atrás dela? E se a sensação de estar sendo seguida não fosse apenas medo, mas uma certeza? Ela forçou seus pés a correr mais rápido, mas a trilha estava cada vez mais estreita. As árvores à sua volta pareciam se fechar, como se a cercassem. Ela sentia como se o mundo estivesse se fechando ao redor dela. O som da chuva não parecia mais natural. Era um zumbido abafado, como se ela estivesse em um pesadelo onde o tempo se arrastava a cada segundo. Foi quando, finalmente, ela escutou um grito. Não era o seu grito. Não era o grito de ninguém que ela conhecia. Era uma voz rouca, sem emoção, uma voz que fazia o sangue gelar em suas veias, e a figura se aproximou ainda mais. Agora, não havia mais volta.
O grito cortou o silêncio da noite como uma lâmina afiada. Mariana parou por um instante, seu corpo tremendo de puro terror. O som não vinha de ninguém que ela conhecesse, mas parecia tão real, tão próximo, que ela sentiu a dor e o desespero em sua garganta. Ela não sabia de onde vinha a voz, mas sabia que o perigo estava mais perto do que nunca. A figura que a seguia já não era uma sombra distante. Agora, ela era uma presença constante, uma força ameaçadora que se aproximava a cada passo que Mariana dava. Com o coração batendo descontroladamente, ela forçou-se a continuar a correr. Seus pés pisavam com mais força, mas o medo a fazia errar o ritmo. Ela sentia a sensação de estar correndo em círculos, como se a floresta, as árvores e a chuva estivessem conspirando contra ela, fechando cada saída, cada possibilidade de escapar. O som dos passos ao seu redor agora se mesclava com o som do seu próprio corpo, ofegante, tentando escapar do pior. Mas a figura não parecia mais longe. Ela estava cada vez mais próxima de alcançar Mariana. Os gritos cessaram, mas o peso na atmosfera permaneceu. A voz, se fosse de fato humana, agora estava distante, perdida, como se a própria floresta estivesse engolindo tudo ao redor. Mas a sensação de ser observada, de estar sendo caçada, não desapareceu. Pelo contrário, parecia crescer. O medo psicológico, mais intenso do que qualquer coisa que ela já tivesse sentido, tomava conta de seus sentidos. Ela olhou para os lados, tentando encontrar algum abrigo, algum lugar para se esconder. Mas nada parecia certo. Nada parecia seguro. O único movimento que ela via eram as sombras das árvores se balançando ao vento, os galhos batendo suavemente entre si, criando um som que a fazia pensar que alguém ou algo estava se aproximando. O medo já não era mais apenas do homem que a seguia. Agora, Mariana temia a escuridão em si, temia o vazio da noite, o terror psicológico que a fazia acreditar que estava sozinha, mas ao mesmo tempo, que não estava. Havia algo mais naquelas sombras, algo que não podia ser explicado, mas que ela sentia, em cada fibra do seu corpo. De repente, a figura apareceu novamente. Ela estava à frente, como se tivesse se materializado a partir da escuridão. Não era um homem comum, era mais alto, com uma postura rígida, e seus olhos brilhavam com uma intensidade desconcertante. Ele a observava em silêncio, sua presença quase palpável, como se estivesse esperando que ela tomasse uma decisão. Mas o que ele queria? Por que ele a seguia? E por que ele a observava assim? Mariana parou. O pavor que a tomou foi tão grande que ela não pôde dar um único passo à frente ou atrás. Ela estava presa no seu próprio medo, nas sombras daquela figura, e nada ao seu redor parecia real. Ela sentiu que seu corpo estava prestes a falhar, que não conseguiria mais aguentar, mas ela não podia se render. Não poderia deixar aquele homem, ou o que fosse, se aproximar ainda mais. Ele deu um passo para ela, sem pressa, mas com uma precisão que fazia o coração de Mariana acelerar. Ele estava tão perto agora que ela sentia seu cheiro, uma mistura de algo metálico com um cheiro forte de terra molhada. Mas seus olhos, esses olhos, eram o que mais a aterrorizavam. Eram fundos, sem emoção, e pareciam capazes de ver através dela. Você sabe o que aconteceu, não sabe? A voz do homem era baixa, quase um sussurro, mas o tom de sua fala fez Mariana tremer de medo. Não era uma pergunta comum, era uma acusação. Ela não sabia o que responder. O que ele queria de ela, era a única coisa que não conseguia compreender. Ele não estava ali apenas para matá-la. Ele queria mais. A figura avançou mais um passo. Mariana começou a retroceder, o pânico se tornando mais forte a cada segundo, mas ela não sabia mais onde se esconder. A escuridão a cercava por todos os lados, e o homem parecia ser parte dela, uma sombra que agora tomava forma. Ela queria gritar, mas as palavras estavam presas, a garganta seca e apertada. O homem a olhou fixamente e, com um sorriso sutil no rosto, disse: "Você já estava perdida antes de começar a correr." Mariana congelou. O homem a observava, mas não se movia mais. O medo tomou conta de sua mente, uma sensação gelada que corria por suas veias. Ela queria correr, queria gritar, mas seus pés estavam firmemente presos no solo, como se alguma força invisível os mantivesse ali. Ela olhou para os lados, procurando uma saída, qualquer caminho que a levasse para longe. Mas tudo ao seu redor parecia sufocante, como se a floresta tivesse se fechado contra ela. O medo a cegava,
e a escuridão ao redor parecia absorver cada pensamento que ela tentava formar. Não havia mais raciocínio, apenas o instinto de sobrevivência que se tornava cada vez mais fraco, como uma chama que se apaga. Você acha que pode fugir? O homem finalmente falou novamente, sua voz grave, como um trovão distante. A corrida não termina, Mariana. Não com você. A menção do seu nome, dita com tanta certeza, fez seu estômago se revirar. Ele não estava apenas à espreita. Ele a conhecia. E essa revelação cortou como uma lâmina afiada. Sem mais tempo para hesitar, um impulso visceral tomou conta de seu corpo. Mariana deu um passo para trás. E então, instintivamente, se afastou mais rápido, tentando sair de sua linha de visão. Mas o homem deu um passo à frente. Ele não se movia com pressa, mas sua presença parecia engolir a trilha à sua frente. E ele não estava mais a alguns metros de distância. Não tente mais fugir, disse ele como se fosse uma ordem. Você não pode mais sair daqui. Mariana deu um passo para o lado, os olhos rapidamente buscando uma maneira de escapar. Mas o medo a havia paralisado. A dúvida corroía sua mente, mas ela não podia se render. O confronto tinha se tornado inevitável. Ela gritou, tentando desesperadamente retomar o controle da situação. Com um grito que rasgou o silêncio, ela se lançou para a frente, em uma tentativa desesperada de se afastar. Seu corpo reagiu com uma velocidade instintiva, mas não o suficiente. O homem estava mais rápido. Ele agarrou seu pulso com força, a dor quase a fazendo perder o equilíbrio. Seu olhar era gélido, como se fosse a última coisa que ela veria naquele momento. O pavor a tomou por completo, mas ela não podia se entregar. Não podia. Com todas as suas forças, ela deu um soco em seu peito, usando os cotovelos e as mãos para tentar se desvencilhar. O homem não se moveu, mas a pressão sobre seu corpo aumentou. Ele não parecia sentir nada. Mariana, sem pensar, lançou um golpe com os joelhos, tentando quebrar o controle sobre ela. O impacto foi forte, mas não o suficiente. Ela não podia mais confiar apenas no instinto. A sua mente estava dominada pelo terror psicológico. Ele não era apenas um perseguidor físico. Ele era uma presença inescapável, uma ameaça que tinha tomado controle da sua psique. Sua própria mente, que havia começado a criar os monstros invisíveis, agora se tornava a sua prisão. Não era o homem que ela temia. Era o fato de que ele a fazia acreditar que não havia saída. Com um movimento rápido, o homem a empurrou para trás, sua força descomunal a derrubando no chão com um estrondo abafado. A lama e a chuva cobriram seu corpo, e Mariana ficou ali, tentando recuperar o fôlego, tentando não sucumbir ao pânico. Mas ele estava sobre ela agora, olhando para ela com um sorriso torto que congelava suas entranhas. "Eu sou o que você fez de si mesma", ele disse, suas palavras pesadas como chumbo. "Você não pode fugir de quem você é." Cada palavra era uma lâmina cortando sua sanidade. Ela não sabia mais se estava lutando contra ele ou contra a própria escuridão dentro de si. Ele estava ali, à sua frente, mas também era uma sombra dentro de sua mente, um reflexo de tudo o que ela temia. Mariana sentiu o peso da sua realidade esmagando-a, e por um momento, ela acreditou que seria o fim. Mas algo dentro dela se recusou a desistir. Algo ainda não a havia abandonado. Ela se forçou a levantar, a não deixar que o medo fosse o seu último pensamento. Com um grito, ela empurrou o homem com toda a força que lhe restava. E, finalmente, a distância que ela precisava apareceu. O homem, agora irritado, se afastou por um segundo, o que lhe deu uma fração de esperança. Ela não sabia o que aconteceria depois, mas sabia uma coisa: ela não seria derrotada tão facilmente. Não agora. O homem recuou um passo, mas seu olhar permaneceu fixo em Mariana. A raiva que se formava em seu rosto não era uma raiva comum. Era uma frustração fria, como se ele soubesse que ela ainda não havia se rendido completamente. A dor no corpo de Mariana era intensa, mas o medo e a adrenalina a mantinham em movimento. Ela não podia se dar ao luxo de parar. Se fizesse isso, ele a alcançaria. Ele já havia dito: "Não há mais fuga." Mas ela não sabia o que mais podia fazer, a não ser lutar com tudo o que restava. Afinal, as aulas de defesa pessoal não foram à toa. O homem olhou para ela, como se estivesse avaliando o último movimento que ela faria. Ele não parecia apressado. Ele estava se divertindo. Havia algo perturbador na calma com que ele se movia, como se estivesse brincando com ela, testando seus limites. Mariana sabia que ele não tinha pressa de terminar a perseguição. Para ele, o jogo era o que importava.
Com a respiração ainda ofegante, ela deu um passo atrás, sua mente fervendo com pensamentos conflitantes. Não podia continuar correndo. Não poderia continuar fugindo daquilo. Ele não era apenas um perseguidor. Ele era a personificação do seu medo mais profundo. Cada vez que ela pensava que estava fugindo, ele a alcançava. Cada passo que ela dava a mais a fazia sentir o peso de sua própria dúvida e desespero. Você acha que vai ganhar isso? A voz do homem cortou o silêncio. Não há mais onde correr. Não há mais onde se esconder. Mariana olhou para ele com uma determinação renovada. Ele tinha razão, mas algo dentro dela se recusava a se submeter àquele destino. Se ele queria que ela se rendesse, ele teria que fazer mais do que isso. Ele havia se alimentado do medo dela até agora, mas agora ele estava começando a perder o controle. O jogo estava mudando. Ela não sabia como ou porquê, mas sentia que, pela primeira vez, estava no controle. Não fisicamente, mas mentalmente. Ele deu outro passo em direção a ela, e foi o suficiente para Mariana reagir. Ela não pensou, apenas agiu. Com toda a força que conseguiu reunir, ela correu em direção a ele, mas ao invés de fugir, ela se aproximou rapidamente. Ele parecia surpreso por um momento. Ele não esperava que ela atacasse de frente. Com um grito de pura raiva e desespero, Mariana saltou sobre ele, acertando um golpe em seu peito com toda a força que lhe restava. O impacto foi brutal, mas o homem apenas a empurrou de volta com um movimento quase mecânico, como se fosse impossível para ele sentir dor. Mariana tropeçou, mas se levantou rapidamente. Agora, ela estava mais perto dele do que nunca. Ela não tinha mais escolhas, e o confronto era inevitável. Mariana avançou novamente, mas agora, ao invés de atacá-lo diretamente, ela usou sua agilidade. Ela fez um movimento rápido, se esquivando para o lado, como se fosse uma manobra de luta. O homem se virou, mas não o suficiente. Em um movimento quase desesperado, ela agarrou uma das pedras grandes que estavam ao lado da trilha, levantando-a com dificuldade. Com um grito de pura força, ela a lançou na direção dele. O impacto foi certeiro. A pedra atingiu a lateral do homem, e ele vacilou, tomando um passo para trás. Ele olhou para ela, atordoado pela primeira vez naquela noite. Foi quando, inesperadamente, ela ouviu o som das sirenes, o distante e familiar som da polícia. Ela parou de andar e olhou para trás, sem saber se estava sonhando ou se a ajuda finalmente havia chegado. As luzes piscando, cortando a escuridão da noite, indicavam que ela não estava mais sozinha. Mas ainda assim, o medo persistia. Ela sabia que o perigo ainda estava ali, à espreita. Não podia se permitir relaxar ainda. Em segundos, 2 carros de polícia surgiram à sua frente, as luzes vermelhas e azuis iluminando a estrada e a floresta ao redor. 2 oficiais saíram apressados, correndo na direção de Mariana. Ela os olhou com olhos desconfiados, sem saber se podia confiar em sua chegada ou se aquilo era, de alguma forma, uma armadilha. Mas a sensação de alívio começou a tomar conta de seu corpo. Ela havia resistido até aquele momento. Agora, poderia finalmente relaxar um pouco. Os policiais se aproximaram rapidamente e, ao verem o estado de Mariana, um deles a abordou. "Você está bem?" perguntou ele, a voz tensa, mas com um tom de preocupação genuína. Mariana respirou fundo, mas as palavras demoraram a sair. Ela havia passado por tanto medo e tensão que ainda era difícil acreditar que estava sendo resgatada. Ele estava me seguindo. Não sei quem ele é, mas ele me seguiu até aqui. Ele estava esperando. Sua voz estava tremendo, mas ela estava dizendo a verdade. Ela havia enfrentado seus piores pesadelos. Um dos policiais franziu a testa, olhando para a floresta ao redor. "Onde está ele?" perguntou, seu olhar atento vasculhando a escuridão. Mariana olhou para o local onde ela havia enfrentado o homem, mas ele já não estava lá. O silêncio era total. Não havia mais sinais dele. "Eu não sei. Ele estava aqui, mas desapareceu." Outro policial, mais experiente, fez um gesto com a mão, sinalizando para que ela se afastasse um pouco. "Fique atrás de nós. Vamos verificar." Eles se moveram com rapidez, investigando a área ao redor. Foi quando os policiais, depois de alguns minutos, retornaram com uma expressão grave. "Ele não está mais aqui, mas encontramos algo muito pior do que você imaginava." Mariana olhou para os policiais, perplexa. "O que você quer dizer? Esse homem que você encontrou, ele é um serial killer procurado por meses," disse o policial,
com uma seriedade que fez o sangue de Mariana gelar. Ele tem um histórico de vítimas em cidades próximas, mas até agora, ninguém havia conseguido chegar perto dele. Ele era mestre em se esconder nas sombras, sempre observando, nunca se revelando. Até agora, a revelação a atingiu como um soco no estômago. Mariana olhou para o lugar onde o homem tinha estado, sua mente tentando processar as palavras do policial. Ele era um assassino em série? E de algum modo, ela havia conseguido enfrentá-lo? Ela ainda sentia o pavor, mas também algo mais. Uma sensação de conquista, de vitória. Talvez ela tivesse sido a última peça no quebra-cabeça que finalmente o tivesse pego. Você fez algo impressionante. O policial continuou, com um leve sorriso de respeito. Sua coragem em enfrentá-lo o pegou desprevenido. Ele nunca imaginou que alguém fosse reagir assim. Pensava que podia manipular a mente das suas vítimas, mas você não caiu na armadilha. Mariana não sabia como reagir. Ela havia enfrentado o pior pesadelo de sua vida, mas agora, ao ouvir as palavras dos policiais, uma sensação mista de exaustão e alívio tomava conta de seu corpo. O medo estava começando a diminuir, mas ainda havia um resquício dele em cada fibra de seu ser. Mas como ele sabia meu nome? Como sabia quem eu era? Mariana perguntou confusa. O policial olhou para ela com um semblante sério. Ele provavelmente te observava há algum tempo. Era assim que ele operava. Ele passava dias observando suas vítimas antes de atacar, criando um perfil psicológico delas. Mas o que você não sabia, Mariana, é que você foi a exceção. Ele nunca imaginou que alguém como você reagiria daquela maneira. Mariana não sabia o que dizer. Ficou ali, observando enquanto os policiais levavam o homem, agora sob controle, capturado, e ela sabia que havia enfrentado o pior. A sensação de alívio se misturava com o peso do que ela acabara de passar. Enquanto a noite começava a dar sinais de clareza e a chuva finalmente diminuía, Mariana começou a caminhar em direção ao seu carro. Ela olhou para o céu, um pouco mais claro agora, sentindo que, de alguma forma, a escuridão havia sido superada. Ela sabia que não seria fácil esquecer aquela noite, mas no fundo, ela também sabia que sua coragem a havia definido de maneira que ela nunca imaginou. Você foi incrível, um dos policiais disse antes de se afastar. Se não fosse por sua ação, ele poderia ter continuado por muito mais tempo. Você salvou mais vidas do que pode imaginar. Mariana sorriu fracamente, ainda atordoada, mas grata por estar viva. E aí, pessoal? O que acharam dessa história cheia de suspense e reviravoltas? Mariana enfrentou um inimigo, mas no fim, sua coragem foi a chave para sua sobrevivência. Se você gostou dessa trama e quer ver mais histórias como essa, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam do confronto e da forma como a Mariana lidou com a situação. Você também acha que teria conseguido enfrentar esse perigo de frente? Ou teria reagido de maneira diferente? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima! E lembre-se, o medo é apenas o começo.